No meio do velório solene na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, a voz da irmã de Miguel cortou o ar como uma lâmina afiada. Você sempre foi um parasita, Alexandre, vivendo da fortuna dele sem dar nada em troca. O salão antigo encheu-se de murmúrios e olhares de condenação voltados para mim, o homem de 35 anos que tinha partilhado 12 anos de vida com Miguel. Mas então, a voz clara e inocente de Lucas, o nosso filho adotivo de 10 anos, ergueu-se como um raio de luz no meio da tempestade. O pai Alexandre não é parasita. Ele cuidou do pai Miguel quando ninguém mais ajudava, sacrificou tudo por nós. Todo o salão ficou em silêncio absoluto, ninguém se atrevia a respirar, os rostos da família de Miguel, Rosa, a mãe, Carlos, o irmão, ficaram paralisados de espanto. Eu olhei para Lucas, as lágrimas a correrem-me pelo rosto, o peito apertado de emoção e dor. Como é que uma criança tão pequena guardara tantos segredos? A igreja cheirava a incenso e flores murchas, o caixão de madeira escura brilhava sob a luz das velas, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação. A família de Miguel, vinda do Porto com as suas tradições conservadoras, sempre me vira como um intruso, o rapaz do interior que subira na vida graças ao sucesso do marido arquiteto. Portugal tinha mudado muito desde que o casamento igualitário fora aprovado, mas nos corações de algumas famílias o preconceito permanecia como uma ferida mal cicatrizada. Enquanto o padre tentava retomar a missa, a minha mente fugiu para o passado, para o dia em que conheci Miguel numa pequena cafetaria do Bairro Alto, há 12 anos. Eu era um jovem designer gráfico recém-chegado de uma aldeia da beira interior, cheio de sonhos e medos escondidos. Miguel, com o seu sorriso confiante e o fato bem cortado, ofereceu-me um café e uma conversa que durou até ao anoitecer. Falámos de arte, de Lisboa, de vida. Naquela época eu ainda lutava contra mim próprio, temendo o julgamento da família que me criara num ambiente onde o silêncio era a única resposta para essas coisas. Com Miguel tudo pareceu possível. Passeávamos pelas ruas estreitas de Alfama, de mãos dadas apenas quando ninguém olhava, e o amor cresceu devagar, mas com força. Havia noites em que eu chorava sozinho no pequeno apartamento, questionando se valia a pena o risco de ser rejeitado pela sociedade. A família dele nunca me aceitou plenamente. É uma fase, sussurravam Rosa e Carlos nas primeiras visitas ao Porto. Quando nos casámos na Câmara Municipal, com amigos próximos e alguns familiares relutantes, o abismo aprofundou-se. Agora, no velório, aquelas palavras antigas voltavam com força total. Lucas, que adotámos depois da morte trágica da irmã de Miguel num acidente de viação, tinha visto mais do que eu imaginava. Ele recordava as noites longas ao lado da cama do pai durante a quimioterapia, as vezes em que eu vendia os meus quadros para pagar contas médicas quando o seguro falhava, as manhãs em que preparava o pequeno almoço para os três como se fôssemos uma família normal. A acusação de parasita doía fundo, mas a voz de Lucas curava parte da ferida. Depois da cerimónia, na sala adjacente para as condolências, a família reuniu-se em círculo tenso. O que o menino quis dizer exatamente? Perguntou Carlos, o tom agora menos agressivo, quase hesitante. Eu respirei fundo, pronto para começar a contar verdades que guardara durante anos para proteger o homem que amara. A jornada de dor e redescoberta estava apenas a começar, mas com Lucas ao meu lado eu sentia uma força nova a crescer dentro de mim, como se o silêncio daquela sala fosse o primeiro passo para uma luz que eu há muito não via. O ar na sala de condolências parecia mais pesado que o da igreja. Rosa, com o lenço apertado entre os dedos, olhava-me fixamente, como se tentasse ler na minha alma as respostas que não queria ouvir. Fala, Alexandre. O que o Lucas sabe que nós não sabemos? A voz dela tremia, uma mistura de raiva e dor que eu reconhecia bem. Eu sentei-me devagar numa cadeira de madeira antiga, Lucas ao meu lado segurando a minha mão com firmeza surpreendente para uma criança. Comecei a falar, a voz baixa mas firme. Miguel nunca quis que vocês soubessem o quanto ele lutou sozinho no início da doença. Eu deixei o meu emprego estável numa agência de design em Lisboa para ficar com ele em casa, a cuidar dele dia e noite. Vendi o meu carro, os meus quadros, até o relógio que o meu avô me dera. Não era por dinheiro dele. Era por amor. As palavras saíam devagar, cada uma carregada de memórias. Flashbacks invadiam-me, as noites no Hospital de Santa Maria, Miguel fraco mas sorridente dizendo-me que eu era a sua força, as caminhadas curtas pelo jardim do nosso apartamento em Campo de Ourique quando ele conseguia levantar-se, os abraços silenciosos em que não precisávamos de palavras. Lucas interrompia de vez em quando, completando com detalhes inocentes. O pai Alexandre lia para o pai Miguel o livro do Harry Potter todas as noites, mesmo quando estava cansado do trabalho freelance. A família escutava em silêncio, os rostos mudando lentamente de hostilidade para dúvida. Carlos, o irmão mais velho que sempre me tratara com frieza, baixou o olhar para o chão. Rosa limpou uma lágrima que não queria deixar cair. Eu continuei, contando como o nosso encontro no Bairro Alto fora mais que sorte. Miguel ajudara-me a aceitar-me, a sair do armário para os meus pais distantes na aldeia,
que ainda hoje mal falavam comigo. Tínhamos enfrentado juntos os olhares na rua, os comentários sussurrados em jantares de família, as pressões do trabalho onde Miguel perdera um cliente importante por causa de um boato sobre o nosso casamento. Portugal era um país de contrastes, orgulhoso das suas leis progressistas, mas ainda marcado por famílias que preferiam o silêncio ao confronto. O nosso casamento em 2015 fora um ato de coragem, celebrado com amigos do grupo LGBT de Lisboa, com pastel de nata e vinho do Porto, mas sem a bênção completa da família dele. Lucas nascera da tragédia, a irmã de Miguel morrera, deixando o menino órfão, e nós decidimos adotá-lo juntos, enfrentando burocracias longas e olhares curiosos nos tribunais. Aqueles anos foram os mais felizes. Viajámos para o Douro, passeámos pelas praias de Cascais, construímos uma casa cheia de risos e desenhos nas paredes. Mas a doença de Miguel chegara como um ladrão, roubando-nos o tempo. Eu sacrificara tudo, não por dinheiro, mas porque o amava mais que a mim próprio. Quando terminei de falar, o silêncio voltou, mas desta vez era diferente, era um silêncio de reflexão, de rachaduras nas muralhas que a família erguera durante anos. Rosa levantou-se devagar e, pela primeira vez, tocou-me no ombro. Talvez tenhamos julgado mal. As palavras eram simples, mas para mim eram um mundo. Lucas sorriu, apertando mais a minha mão. A dor da perda ainda queimava, mas algo novo nascia ali, no meio das flores murchas e das velas apagadas. Saímos da sala para o pátio da igreja, o sol de fim de tarde pintando Lisboa de dourado. Eu sabia que o caminho à frente seria longo, a leitura do testamento, a luta pela custódia de Lucas, o luto que ainda viria em ondas, mas pela primeira vez em meses senti que não estava sozinho. Os dias seguintes ao velório foram um turbilhão de emoções e revelações. A casa que partilhara com Miguel em Campo de Ourique parecia demasiado grande, demasiado vazia. Lucas corria pelos corredores, desenhando nas paredes o que via como a nossa família para sempre, e eu tentava manter a rotina, preparar o pequeno almoço, levar o menino à escola no Liceu de Lisboa, responder aos e-mails de clientes que ainda me contratavam para designs freelance. A família de Miguel ligava quase todos os dias, agora com um tom mais suave. Carlos veio visitar-nos uma tarde, trazendo uma garrafa de vinho do Porto da adega da família no Douro. Sentámo-nos na varanda com vista para o Tejo, e ele falou pela primeira vez com honestidade. Nós pensávamos que o Miguel te tinha escolhido por fraqueza, que tu manipulavas. Agora vejo que foi o contrário. Eu sorri com amargura, recordando os primeiros anos de relacionamento. Miguel fora o meu porto seguro, mas eu também o apoiara nos momentos de crise profissional, quando um projeto falhara e ele duvidara de si. Tínhamos enfrentado juntos a rejeição dos meus pais, que vieram a Lisboa uma única vez e saíram cedo, sem abraços. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda nos olhava de lado em alguns bairros, em alguns jantares. Lembrei-me de uma noite em que fomos a um restaurante encheado e um casal mais velho murmurou, não é normal. Miguel rira, segurando a minha mão sobre a mesa, dizendo, o nosso normal é este. Lucas ouvia as conversas, os olhos grandes, absorvendo tudo. Ele contava na escola que tinha 2 pais, e os professores, acostumados à nova realidade portuguesa, sorriam e apoiavam. Mas nem tudo era fácil. Um tio distante de Miguel apareceu em casa exigindo ver documentos da herança, insinuando que o influenciara o testamento. A tensão subia gradualmente, como uma maré que não se consegue parar. Eu sentia a crise interna crescer. Seria eu realmente digno de tudo o que Miguel me deixara, a casa, as poupanças, o amor de Lucas? A acusação de parasita ainda ecoava nas noites solitárias. Uma tarde, enquanto Lucas dormia, abri uma caixa de memórias, fotografias nossas em Cascais, rindo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas na areia quente. Chorei como não chorara no funeral. O crescimento vinha devagar, através da dor. Amigos do grupo de apoio LGBT em Lisboa vieram visitar, trazendo comida e histórias. Um deles, um homem de 50 anos que perdera o parceiro anos antes, disse-me, o luto não acaba, mas transforma-se em força. Eu comecei a voluntariar-me numa associação que ajudava jovens gays do interior a aceitarem-se, partilhando a minha história. Lucas via tudo, e o seu orgulho por mim crescia. A família de Miguel, aos poucos, abria-se. Rosa mandou um e-mail pedindo desculpa, convidando-nos para o Porto no fim de semana. Eu aceitei, sabendo que seria um teste. No comboio para Norte, Lucas adormeceu no meu colo, e eu pensei no quanto Miguel teria gostado de ver aquela reconciliação lenta. O conflito interno ainda estava lá, a dúvida, o medo de perder Lucas se a família contestasse a adoção, mas a cada dia eu sentia-me mais forte, mais eu próprio. A jornada de compreensão e perdão mal começara, mas o caminho iluminava-se. A viagem ao Porto foi um marco. A casa grande da família no centro histórico cheirava a pão fresco e a memórias antigas. Rosa recebeu-nos com um abraço hesitante, os olhos vermelhos. Carlos preparou um jantar simples, bacalhau à Brás, vinho verde, e pela primeira vez conversámos sem barreiras. Eles queriam ouvir tudo,
Como Miguel e eu nos apaixonamos, como superamos as diferenças de classe, como Lucas se tornara o centro da nossa vida. Eu contei as crises, os momentos em que Miguel quase desistira do trabalho por causa da pressão familiar, como eu o encorajara a continuar. Lucas intervinha com anedotas engraçadas, fazendo todos rir. A tensão diminuía, mas a herança ainda pairava como uma nuvem. O advogado ligou no dia seguinte, a leitura do testamento estava marcada para a semana seguinte em Lisboa. Eu sentia o coração apertar, e se Miguel tivesse deixado algo que reforçasse as suspeitas antigas? A dúvida era o meu maior inimigo. De volta a Lisboa, comecei a organizar a vida, voltei a trabalhar em projetos maiores, aceitei um contrato para desenhar uma campanha de inclusão para uma ONG LGBT. Lucas ia à escola feliz, contando aos amigos que o pai Alexandre é forte como super-herói. Mas as noites eram duras. Sonhava com Miguel, acordava com o travesseiro molhado. Uma tarde, na praia de Cascais, Lucas e eu caminhámos pela areia, o mesmo sítio onde Miguel e eu tínhamos tirado tantas fotos. O menino perguntou: "O pai Miguel está a ver-nos do céu?" Eu respondi que sim, e que ele estaria orgulhoso. Aquele momento foi de pura emoção, um passo no crescimento. A família ligava mais, enviava mensagens. Rosa mandou um pacote com roupas de Miguel que queria que Lucas tivesse. O mal-entendido inicial transformava-se em compreensão lenta. Mas o conflito interno não desaparecera, eu questionava o meu lugar no mundo sem Miguel. Seria eu capaz de criar Lucas sozinho, de honrar a memória do marido? A sociedade ainda sussurrava, vizinhos curiosos, colegas que evitavam o assunto. Um amigo traíra a confiança anos antes, espalhando boatos, mas agora eu via que a verdadeira traição era o medo. Lucas era a âncora. Ele desenhava cartazes, família para sempre, e colava na porta do quarto. A tensão subia com a aproximação da leitura do testamento. Eu preparei-me para o pior, reunindo documentos de todas as despesas que pagara com o meu dinheiro. O dia chegou chuvoso. No escritório do advogado em baixa, a família inteira estava presente. O documento foi lido em voz alta. Miguel deixara-me a casa e a maior parte dos bens, mas com uma cláusula clara, tudo para Lucas e para mim, como família. Havia uma carta anexa, escrita por Miguel meses antes de piorar: "Alexandre não é parasita. É o meu coração. Cuida dele como cuidou de mim." As lágrimas correram. Rosa chorou abertamente, Carlos apertou a minha mão. O mal-entendido dissipava-se como névoa. Mas a dor permanecia, e o crescimento continuava. Eu precisava de aprender a viver sem ele, mas com o legado do amor que partilháramos. A carta de Miguel mudou tudo. As semanas seguintes foram de cura lenta. Eu e Lucas visitámos o túmulo no cemitério dos Prazeres, levando flores frescas e falando com ele como se estivesse ali. A família de Miguel integrava-se na nossa vida. Rosa veio passar um fim de semana em Lisboa, ajudando na cozinha, contando histórias da infância de Miguel que eu nunca ouvira. Carlos ofereceu-se para ser padrinho de Lucas em atividades desportivas. O preconceito não desaparecera por completo, um primo distante ainda murmurava comentários, mas o núcleo familiar mudara. Eu enfrentava os meus demónios internos. Na terapia que comecei, falei da sensação de ser o outro, do medo constante de não ser suficiente. O terapeuta, um homem compreensivo de Lisboa, ajudou-me a ver que o sacrifício fora mútuo. Miguel dera-me estabilidade, eu dera-lhe força. Lucas florescia, boas notas na escola, amigos novos, e um sorriso que iluminava os dias cinzentos. Um sábado, fomos ao mirador da Senhora do Monte ver o pôr do sol sobre a cidade. Lucas disse: "O pai Miguel está feliz por nós." Eu abracei-o, sentindo a paz aproximar-se. Mas a crise não acabara. Uma vizinha conservadora espalhou boatos na rua, dizendo que eu roubara a herança. A polícia foi chamada para um incidente menor, mas a pressão social voltou. Eu decidi enfrentar. Escrevi um post num grupo online de pais LGBT, partilhando a história sem nomes. A resposta foi avassaladora, dezenas de mensagens de apoio de casais de todo o Portugal, do Minho ao Algarve. Senti-me parte de algo maior. O crescimento acelerava. Aceitei um projeto grande para ilustrar um livro infantil sobre famílias diversas. Lucas posou para os desenhos, orgulhoso. A família de Miguel apoiava agora abertamente. Rosa ligava todas as semanas, convidando para o Natal no Porto. Eu aceitei. A viagem foi emotiva, decorámos a árvore juntos, contamos histórias. Carlos confessou que o preconceito viera do pai falecido, um homem rígido da geração anterior. A reconciliação era real. Mas o luto ainda vinha em ondas. Uma noite, sozinho, chorei olhando as fotos antigas. Lucas entrou no quarto, abraçou-me e disse: "Nós somos fortes juntos." Aquela criança salvara-me mais que uma vez. A tensão culminava numa decisão: manter a casa ou vender e começar novo.
eu escolhi manter, transformando o escritório de Miguel num espaço de arte para nós. O amor que partilháramos não morrera, transformara-se em legado. Os meses passaram, e a vida ganhou um novo ritmo. Eu e Lucas criámos tradições, almoços de domingo com a família de Miguel no Porto por videochamada, passeios semanais pelo Tejo, noites de leitura dos livros que Miguel amava. A associação LGBT onde voluntariava cresceu, e eu comecei a dar palestras em escolas sobre aceitação e famílias diversas. Lucas brilhava, contando aos colegas a sua história com orgulho. A família inteira aceitara agora, Rosa até usava uma pulseira com as cores do arco-íris que Lucas lhe dera. O conflito interno que me consumira desaparecera quase por completo. Eu compreendia que o meu valor não vinha do dinheiro ou do status, mas do amor que dera e recebera. Uma tarde, no mesmo mirador onde Miguel e eu tínhamos sido felizes, Lucas e eu soltámos balões com mensagens para o céu. Obrigado por nos teres unido, escrevi. O vento levou-os, e eu senti paz. Amigos próximos celebraram connosco o primeiro aniversário da morte de Miguel com um jantar simples, cheio de risos e lágrimas. A sociedade ainda tinha os seus preconceitos, mas eu aprendera a navegar neles com cabeça erguida. Lucas crescia seguro, sabendo que o amor não tem género nem limites. A jornada terminara não com fim, mas com um novo começo. Eu era mais forte, mais completo, pronto para o que a vida trouxesse. A criança que silenciara a sala salvara-nos a todos. Verdadeiro ou falso, o valor de um relacionamento se mede apenas pelo dinheiro e status, ou pelo amor e sacrifício mútuo.